Certinho? Acho que agora deu certo, ao vivo. Boa noite, pessoal. Daqui uns minutinhos nós vamos começar com a nossa live do dia de hoje. Nós vamos hoje conversar com a Luceli Mota. Nós vamos conversar sobre inteligência emocional, especialidade dela. Nós programamos essa live para as 8 horas da noite, 20 horas. E daqui a pouquinho eu vou chamar ela. Bom, qual é o contexto dessa live? Nós fizemos um questionário que foi respondido por 45 professores. Esses professores, eles nos contaram como eles estavam se sentindo e o que eles gostariam de aprender. E aí nos chamou a atenção o quê? Nos chamou a atenção que muitos responderam que nesse momento se encontram no estágio de angústia, que eles estão muito preocupados, se os alunos estão aprendendo, como eles estão se sentindo, que tem muita novidade acontecendo com eles, enfim. Aí nesse cenário, devido às respostas deles, a gente pensou assim, o que nós vamos fazer enquanto Comitê da Educação do Núcleo de Campinas, né? E aí nós conversamos no Comitê Geral do Núcleo de Campinas e resolvemos fazer uma ação para quê? Resolvemos fazer uma ação para desenvolver, para trabalhar, para exercitar a nossa inteligência emocional. Então, essa live ela ocorre nesse contexto, no contexto do Comitê da Educação, mas nós temos certeza que serve assim para todo mundo nesse momento que nós estamos vivendo, certo? De isolamento social, que nós temos tantas mudanças aí no nosso cotidiano. Então, é uma live muito especial. Nós vamos falar muito especial, que é a Luceli Mota, que daqui a pouco aguardando aqui a Lu. E às 8 horas em ponto, vamos começar. Boa noite, Dri, tudo bem? Temos aqui já algumas pessoas acompanhando. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito interessante. Como eu disse, começou com a questão do questionário, que foi respondido por 45 professores. Oi, Adriana, tudo bem? Temos a Lena participando, a Adriana. Estamos aqui aguardando a Lu. E como eu estava contando para vocês, esse questionário foi respondido por 45 professores. Nós, basicamente, perguntamos algumas questões de praxe, em que segmento de ensino trabalhava, qual era a experiência com a educação. Oi, Lu, eu te chamei aqui, ó. Vamos te chamar de novo, Lu. Aqui, ó, tô aqui te adicionando. A Sônia foi minha professora. Sônia, muito prazer ter você aqui. Ela foi a primeira pessoa que me falou sobre inteligência emocional. Lu, eu te chamei, tá? Aí você tem que agora acessar. Obrigada pela participação, Sônia. Agora sim. Ei, tudo bem, pessoal? Eu estava aqui ansiosa para entrar, só vendo o pessoal chegando aí. Falei, ai, que delícia! Ai, muito bom, muito bom. Ó, estamos no horário, somos assim, firmeza, 8 horas. Opa, pontualidade faz parte da inteligência emocional, diga-se de passagem. A Tati também aqui, ó. Que bom, Lu, que bom. Em primeiro lugar, muito obrigada pela sua participação. Foi uma sugestão da Adriana Camargo. Fiquei muito feliz com essa sugestão. Oi, Cris, muita gente conhecida aqui entrando. Vão dando coraçãozinho aí. Bom, Lu, inicialmente vou fazer uma introdução, depois eu vou passar a bola para você, que eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito gostosa. Bom, ótimo. Eu estava aqui, entrei uns minutinhos antes, tá? E aí eu estava contando que nós divulgamos um questionário como uma iniciativa do Comitê da Educação do Núcleo de Campinas, no qual os professores responderam o que eles queriam aprender e como eles estavam se sentindo nesse momento. E aí nos chamou a atenção a palavra angústia, a palavra ansiedade,
como nesse momento muitas pessoas estão se sentindo, né? Essa coisa do isolamento, essa coisa da angústia, como que as pessoas estão lidando com tantas mudanças. É claro que, ao mesmo tempo, muitos responderam que, apesar disso tudo, estão ali num processo de resistência, de desenvolver algumas ferramentas da inteligência emocional. Aí nós pensamos, bom, o que nós vamos fazer com isso que temos? Está ali o diagnóstico, né? O que nós, inclusive, estamos vivendo. Aí eu coloquei lá no comitê, na coordenação geral ali, e a Adriana sugeriu uma conversa com você. Nós ficamos muito felizes, né? Eu também. E aí, então, eu gostaria de começar que você nos contasse um pouco sobre quem você é, sua especialização, e também nos contasse um pouco sobre o que é resiliência, o que é inteligência emocional. Enfim, nós vamos nessa conversa aí. Em primeiro lugar, em nome do Comitê da Educação, muito obrigada. É um privilégio contar com a sua participação. E aí nós vamos, então, começar esse bate-papo. Agora é com você, Lu, por favor, se apresente. Obrigada, Vanessa. Obrigada pelo convite. Foi, assim, uma alegria ter sido chamada para essa conversa, para esse bate-papo. Eu sempre gosto muito de conversar a respeito desse tema, né? Dia esse meu chamado interno começou a dar umas cutucadas dizendo assim, olha, não é esse o seu propósito de vida, não é esse o significado, tem algo aí que precisa ser mudado. E aí vocês imaginem o que eu vivenciei nessa época, 25 anos já de carreira, uma carreira bem-sucedida, já tinha família, já tinha filhos, o orçamento familiar dependendo daquilo que eu recebia, e aquele meu chamado interno dizendo que eu tinha que mudar tudo. Então, imagine o tamanho do desafio, né? Largo tudo, todo mundo com quem eu conversava dizia que eu era louca, você tem uma carreira em ascensão, você está com 40 anos de idade, você vai largar tudo e começar do zero, você tem filho, enfim, foi uma tomada de decisão mais ou menos como essas que nós estamos tomando hoje em meio a essas exigências da pandemia. Não é uma decisão que você toma no conforto, na tranquilidade. É aquela decisão que você toma porque você está sendo empurrado. E aquilo que estava me empurrando era essa minha voz interna, que dizia, se você ficar aqui, você vai estar extremamente infeliz e se sentindo muito covarde, né? Não é aqui mais o seu lugar. Então, nessa época, eu estava numa multinacional, foi a última empresa onde eu trabalhei. Durante os 8 anos dessa empresa, eu fui estudar o desenvolvimento humano, porque quando eu me perguntei, tá bom, se eu vou fazer uma transição de carreira, o que é que eu vou fazer? E aí a minha voz interna, quando eu parava para pensar qual tinha dor em tudo aquilo que eu tinha feito profissionalmente até ali, o que mais me marcava, o que eu mais me lembrava era do quanto eu havia impactado pessoas na minha jornada e o quanto essas pessoas tinham me impactado. Então eu só me lembrava das pessoas e das relações, de mais nada. Então eu disse, bom, o que eu posso fazer o dia inteiro sem me cansar? Falar com as pessoas. Falei, então tá bom, e o que eu faço para ter esse trabalho na minha vida? E aí eu fui me... Então, quer dizer, foi um processo que de autoconhecimento que levou a uma mudança, certo? Exato. O fato de eu ter prestado atenção às minhas emoções, porque na época eu não tinha nenhum estudo, eu era da área de comércio exterior, eu não tinha nenhum estudo na área do comportamento, eu não tinha nenhuma especialização nessa área. Foram 8 anos de aprendizagem e de especializações em diferentes campos do desenvolvimento humano, para então, há 12 anos, eu fundar a minha empresa, sair da onde eu estava, criar a minha própria empresa de treinamento, de coaching, de desenvolvimento humano e começar a minha jornada solo, né, com a minha própria empresa. E são 12 anos, então, fora os 8 de estudos, que então são 20, que eu trabalho com o comportamento humano.
Mas naquele momento, Você falou uma... ativamente, eu parei para escutar aquilo que eu estava sentindo. O que acontece é que muita gente tem esse movimento interno e não para prestar atenção em si mesmo. E aí vive uma agonia e permanente, né? Porque uma coisa é nós termos aquela agonia momentânea, que é aquele cutucão que fala assim, olha, mexa-se, porque aqui a coisa não está muito bem. Outra coisa é nós não darmos ouvidos àquilo e nos acostumarmos a viver com o cutucão, ou seja, não estamos confortáveis na nossa zona de conforto, mas também não queremos ter o trabalho ou, vamos dizer, o incômodo de ter que sair dela, porque nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso aí no decorrer, mas é assim que a nossa mente funciona. Então eu vou explicar um pouquinho disso mais para frente, para a gente poder entender como é esse funcionamento da nossa mente. Por que a gente tem tanta resistência às mudanças? E por que a gente sofre? Acho que a Lu voltou, tá voltando daqui a pouquinho. Acho que a internet, esse horário, ela fica um pouco estável, porque... Voltou, Lu? Eu tô aqui, eu tinha sumido? Tinha parado Ah, aqui um não, eu pouquinho. eu tava te vendo normal, tava te ouvindo aí nos comentários. Então, o que eu disse é que a gente vai falar a respeito do funcionamento da nossa mente aqui hoje, para nós entendermos, né, as pessoas que estão aqui nos assistindo também nos entenderem no sentido de como nós funcionamos e por que as mudanças são sempre tão dolorosas, né? Por que a gente não faz isso com mais conforto? Então, a gente vai entender um pouquinho disso. Lu, tem algumas palavras que nós sempre escutamos quando se fala em inteligência emocional. Dentre as quais eu poderia dizer assim, a própria questão da inteligência emocional, como que você definiria? Competências socioemocionais, que na nossa área da educação, ela tem sido cada vez mais frequente em razão da nova proposta curricular que foi lançada em 2020. Então, agora, uma das ideias é que essas competências socioemocionais sejam trabalhadas por nós, professores, com os alunos. E uma palavra que não é de hoje, que nós escutamos, é a resiliência. Então, eu gostaria que você contasse um pouco para nós, nessa sua experiência vasta que você tem com essas temáticas, sobre o que seriam essas ferramentas que tanto se escuta por aí. Inteligência emocional, competências socioemocionais e resiliência. Ok. Então, vamos explicar um pouquinho realmente essa terminologia para a gente ficar em linha, né, com o que é cada coisa, para daí então eu explicar como isso funciona dentro de nós e quais são as ferramentas fáceis que a gente tem no dia a dia para a gente poder lidar ou desenvolver essa nossa inteligência emocional, essa nossa resiliência. Então, vamos começar pelos termos. Bom, quando nós estamos falando em inteligência emocional, nós estamos falando da nossa capacidade, da nossa habilidade, da nossa consciência em lidar com as nossas emoções. Então, eu vou dar um exemplo. Quando você tem lá uma pessoa que é da área da engenharia, por exemplo, uma pessoa extremamente competente na área técnica dele de engenharia. O cara é uma sumidade no que diz respeito à área técnica dele. Só que no momento que você diz, ele passa o dia inteiro, por exemplo, falando a respeito do trabalho dele para um grupo de 100 pessoas dentro do ambiente de trabalho dele. Quando chega no final do dia, alguém lá, a gerência dele, diz assim para ele, então, agora você pega 10 dessas pessoas aqui e leva para jantar. E a pessoa faz assim, e trava. E agora? Por quê? O que eu vou conversar? Exatamente, porque ele não tem a habilidade de se sociabilizar, ele tem a habilidade para falar das questões técnicas, e a gente vê muito isso é muito comum, né? Você ter pessoas muito boas numa área e que travam quando entra na questão de lidar com as próprias emoções. Então, como que eu lido para ter uma comunicação que seja mais assertiva, uma comunicação em que eu fale e realmente me faça compreender naquilo que eu quero entregar? Para isso eu preciso prestar atenção no outro. Para isso eu preciso saber como é que o outro funciona. E se eu não tenho essa habilidade nem para olhar para mim mesma, como eu funciono, como que eu vou entender o próximo? Se eu estou sentindo muita raiva por uma determinada situação, como que eu elaboro isso?
para eu não enfiar embaixo do tapete, mas também não ficar com esse negócio preso aqui na minha garganta. Como que eu elaboro, como eu lido com isso, para que isso pare de ser um distúrbio, que pare de me incomodar e para que eu resolva essa situação também de uma maneira assertiva. Então, sempre que nós falamos com relação às nossas diferentes emoções, seja a alegria, seja a tristeza, seja a empolgação, seja a preguiça, seja qual for das nossas emoções do dia a dia, que todos nós temos todas as emoções no nosso dia a dia, pode ser um PhD em comportamento, ele está sujeito a todas as emoções todos os dias, e nós sabermos como lidar com cada uma delas no momento oportuno, para nós termos o resultado que nós queremos, é a tal da inteligência emocional. Então, é ser... Quer dizer, é uma base, né? É uma base, porque assim, você citou exemplos. Se eu não tenho uma inteligência emocional, digamos assim, um tanto quanto desenvolvida, isso vai minar a minha empatia, vai minar a minha sociabilidade, a minha relação interpessoal. A minha liderança. Como que eu vou ser líder se eu não tenho habilidades emocionais? Inteligência emocional para lidar com o outro, para lidar comigo mesmo. Como eu vou ser um bom líder? Como eu vou influenciar pessoas? Como eu vou impactar as pessoas? Se eu não entendo disso, se eu não tenho essa inteligência, se eu não desenvolvi essa inteligência. Então, aí nós estamos falando da inteligência emocional, é essa capacidade de usar isso tudo que é inerente. Todo mundo tem essa possibilidade, né? Basta tomar essa consciência e desenvolver. Então, falamos aqui da inteligência emocional. E aí, olha, quem tiver perguntas... Isso, eu estou anotando. Isso, quem tiver perguntas, o que não ficou claro, Luceli queria que você explorasse mais tal ponto, vai colocando aí que depois a gente vai respondendo, tá? Então, falamos da inteligência emocional. Agora, vamos falar então um pouquinho do termo que você disse aí, das inteligências, competências socioemocionais. E vocês vão me ver olhando aqui, porque eu tenho colinha, tá? Não fico decorando tudo, não. E principalmente, eu preciso ter um roteiro, porque senão eu vou falar tanto que o tempo não vai dar nem para o cheiro. Então, vocês vão me ver olhando aqui na colinha. Então, nas competências socioemocionais, como o termo diz, emocionais, ou seja, essas mesmas emoções que eu mencionei aqui agora, porém que dizem respeito às outras pessoas e às nossas relações com as outras pessoas. Então, vejam lá. Nós vamos falar nas competências socioeconômicas de empatia, ou seja, a nossa capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, de calçarmos o sapato do outro. Puxa, a Vanessa está se comportando hoje de uma maneira tão agressiva, o que será que ela precisa? O que ela está precisando? O que está acontecendo com ela? Ao invés de eu assumir de que ela tem, eu trabalho, vamos supor que eu trabalho junto com ela, cheguei no escritório, bom dia, Vanessa, bom dia por quê? Né? Ao invés de eu dizer, nossa, o que eu fiz? O que eu fiz para a Vanessa? Por que ela está brava comigo? Que eu pergunte assim, puxa, do que será que a Vanessa está precisando? Como será que eu posso ajudá-la? Isso é a tal da empatia, e é uma das características socioemocionais, que, inclusive, quando a gente fala nas mudanças que vão acontecer a partir desse tsunami chamado esse vírus aí, que eu não gosto de ficar falando muito o nome dele, não, mas quando essa onda de aceleramento que está acontecendo com tudo por conta disso, e inclusive das escolas virtuais, que com certeza quando tudo isso passar, muito dessa onda da virtualidade vai permanecer, porque em muitos aspectos ela é muito mais produtiva, em outros, quando a gente fala de competências socioemocionais, prejudica, no sentido de que como as nossas crianças, os nossos jovens vão desenvolver as suas competências socioemocionais lidando só no ambiente doméstico, só com a sua família. E o socioemocional do meu vizinho, e o socioemocional da minha escola, que são culturas, ambientes diferentes. Pessoas criadas em ambientes diferentes. Então, essa interação humana, né, pessoal, ela é imensamente importante
para que a gente possa desenvolver essas competências socioemocionais. Aí você pode dizer assim, tá, mas e no caso dos adultos que já desenvolveram isso? Ou não? Pode ser que tenham desenvolvido e precisam aprimorar, né? E precisam a todo momento ter alinhamentos, ter ajustes, ter aprimoramentos. E tem aquelas pessoas que ainda não desenvolveram e que precisam desenvolver. E as relações interpessoais são a oportunidade para desenvolver isso. Então, falamos da empatia, fala-se da felicidade, e esse é um termo que dá umas 3 lives para a gente falar, porque felicidade para cada um tem um sinônimo diferente. Então, eu digo assim, que felicidade para mim é um estado de espírito. Eu posso estar extremamente aborrecida, triste, preocupada, chateada, com raiva. Eu posso estar com uma porção de situações ao meu lado que são conturbadoras, mas eu sou uma pessoa feliz. Eu posso estar chateada com uma determinada situação, eu posso estar preocupada com uma determinada situação, mas eu sou uma pessoa feliz. E esse é um estado de espírito. Muita gente, e para mim a felicidade, e para muitos estudiosos da felicidade, né, muitos autores estudiosos da felicidade, a felicidade está atrelada a essa questão de estarmos conectados com a nossa missão de vida, com o nosso propósito de vida, de nos sentirmos plenos, com a integridade com os nossos valores, integridade com aquilo que a gente pensa e sabe que é o certo e faz e procura fazer o certo. Então, essa integridade com a qual nós levamos a nossa vida, ela nos traz esse senso de que eu estou no caminho certo, de que eu estou fazendo a coisa certa, mesmo que eu tenha esse monte de adversidades que eu tenha que lidar o dia todo, mas eu estou íntegra. E isso traz esse senso de felicidade para a gente, de completude, né? Então, esse é o tema felicidade, assim, dito muito de passagem, claro. Autoestima, como que a gente se preza, o quanto que a gente se gosta, o quanto que a gente se cuida. Fala-se da ética, né? O quanto eu lido com ética na minha vida, nas minhas atitudes, no meu comportamento. Fala-se da paciência, que está muito relacionada ao autoconhecimento, a pessoa se entender, ter inteligência emocional. Tendo inteligência emocional, ela vai conseguir desenvolver a paciência dela, que é uma dádiva, para lidar com as situações com compreensão. Vamos falar de confiança do outro e a nossa própria responsabilidade. Tá travando aí? Tava travando? Não, voltou. A responsabilidade, a autonomia, ou seja, eu ser capaz de andar pelas minhas próprias pernas e tomar as minhas próprias decisões, criatividade, entre outras. Então, aqui eu passei rapidamente só para vocês entenderem o que são essas competências socioemocionais que nós lidamos na nossa vida e nós, como educadores, pais, líderes, chefes de pessoas, empregadores, nós temos essa responsabilidade na nossa vida de ajudar essas pessoas que estão ao nosso lado a desenvolver e a praticar com ética as suas competências socioemocionais. Mas para isso nós precisamos ter, né? Se eu não tenho essas habilidades, como que eu consigo ajudar o outro que está do meu lado a desenvolvê-las? Ô, Lu, você falou 2 coisas que eu fiquei muito, muito feliz, assim. Uma, eu acho que é a capacidade que nós sempre temos de desenvolver essa inteligência emocional. Quer dizer, eu tive a sorte de conhecer a Sônia aqui, que está nos assistindo no ensino médio, e ela trabalhou com os alunos. Antes de se falar do governo criar um currículo com inteligência socioemocional, ela já trabalhava isso conosco lá no ensino médio, na Adalberto Nascimento. Então, muito obrigada, Sônia, por ter nos introduzido esse assunto. Foi um privilégio mesmo. Ela me lembra até hoje, ela trouxe o livro, a xerox do livro, para nós lermos. Foi assim uma mudança de paradigma na forma como eu me enxergava enquanto adolescente. Então foi muito legal, muito bonito esse momento que eu vivi ali
sendo aluna da Sônia. E eu gosto sempre de falar isso porque foi um privilégio de fato. E tem outra coisa que você falou, que é a capacidade que todo mundo tem inteligência emocional. Então, são duas coisas. Nós sempre podemos desenvolver e todos temos essa capacidade. Para nós que somos da educação, isso é muito importante de termos conhecimento. Porque você aposta no outro que ele vai ter a capacidade de desenvolver e que ele tem as condições de aprender. Então, isso é muito interessante. Nossa, Vanessa, você me fez lembrar uma experiência, essa é uma experiência científica que foi feita e que cabe muito para as pessoas que estão na educação, que diz justamente sobre isso que você está falando. Se o professor, e por isso eu falo, o autoconhecimento é algo que deveria ser ensinado para a criança no bercinho. Porque assim, todas as mães, pais, educadores, professores chegariam para a criança e para o adolescente já tendo isso desenvolvido neles e ajudando esse próximo que está ali no bercinho a vir desenvolvendo o seu também. Então, deveria começar ali. Por quê? Olha o tamanho da importância do professor nessa vida, nesse desenvolvimento da inteligência emocional e dessas competências socioemocionais de um aluno. Houve uma experiência que foi feita, não vou lembrar agora em que universidade dos Estados Unidos que foi, mas é um projeto científico, é só procurar lá que a gente acha. Chegaram para uns professores, para professores de diferentes séries, e pegaram duas classes e disseram assim para o professor de uma classe, olha, aqui na sua classe estão os melhores alunos, foram selecionados os melhores alunos. Então, presta atenção na maneira como você vai lidar com esses alunos, como você vai ensinar, porque eles têm um QI elevadíssimo. São as pedras preciosas aqui da escola. E na outra sala, para o outro professor, disseram o contrário. Olha, aqui nessa sala nós colocamos os alunos com o nível mais baixo de QI. Então, veja a maneira como você vai lidar com eles, né, como você vai ajudar esses alunos, porque eles são os alunos com o menor nível de QI da escola. Eles estão aqui, eles não precisam saber disso, mas você precisa saber para saber como vai lidar com eles. Só que não era nada disso. Nas duas salas você tinha alunos de diferentes níveis de QI, não foi medido nada, entendeu? Assim, não tinha nada disso, foi só dito isso para o professor. Quando chegou no final do ano, qual você acha que foi a classe com melhores resultados em termos de nota, produtividade e aprendizagem? As que foi contada que já eram bons, né, os alunos. Que eles já eram superdotados. Os professores os trataram como pessoas com capacidade de aprender. E o outro professor foi na maciota. Eles vão ter dificuldade em aprender. Então, deixa eu pegar leve, deixa eu ir mais... Isso aqui, falando a grosso modo, é lógico que a experiência foi muito mais profunda do que isso. Aqui nós estamos contando, né, de uma maneira aqui leve. Então, chegou no final do ano... A tal da profecia autorrealizável, Exatamente. Né? Então, se você tem uma pessoa ao seu lado e você faz essa profecia de que essa pessoa não vai ser ninguém na vida, nossa, sabe aquelas coisas que a gente vê tanto em algumas famílias? Pai e mãe falando para o filho, você não vai ser ninguém nessa vida, porque olha como você é, e a pessoa usa esse termo, olha como você é, e não é como você é, olha o que você está fazendo, né? Agindo da maneira como você está agindo. Você acredita que você vai chegar onde você gostaria de chegar? Uma coisa é você falar da atitude da pessoa, outra coisa é você jogar para quem ela é, você jogar para a essência dela. E a pessoa, pior, se ela acredita nisso. Né? Então, existem pessoas que pai e mãe falaram a vida inteira, você não vai ser ninguém na vida, e a pessoa se torna tudo que ela gostaria de se tornar, contrariando aquela profecia. Só que, por outro lado, existem pessoas que o pai e a mãe dizem isso e ela acredita. E ela não se esforça e ela não vai batalhar porque ela acredita que ela não vai ser ninguém na vida mesmo. Ela ouviu isso a vida inteira. E isso é inconsciente.
Isso não está no nível da consciência da pessoa. Ela não sabe porque ela se boicota. Ela não entende por que ela larga as coisas pela metade. Ela não entende. É uma autossabotagem, né, Lu? Exato. Uma autossabotagem. Exato, e muitas vezes ela não sabe por quê. Porque isso está lá internalizado, não está ela não se lembra, não está no racional dela. Mas ela ficou escutando aquilo e aquilo está lá no inconsciente. E aí, quando a oportunidade aparece, lá no inconsciente dela vem aquela mensagem, né? Nem adianta que isso daí não é para você, você não vai conseguir, você não vai dar conta. Né? Isso daí não faz teu tipo, não é teu gênero, não é. E a pessoa vai se auto-sabotando e as oportunidades vão passando. Então, é muito importante, professor, pais, educadores, olhe para o teu filho como essa pedra preciosa que esse ser é. Né? E profetize que esse ser vai mostrar todo o brilho que ele tem. E se ele está falhando em algum ponto que você acha importante como educador, fala da atitude, fala daquele comportamento, fala daquele momento. Não colocando aquilo, olha, você está sendo preguiçoso, né? Não, você é um preguiçoso. É completamente diferente na essência da pessoa uma coisa e outra. Uma coisa é você falar do comportamento, isso é mutável. E é um privilégio do nosso idioma, né? Que nós temos a diferença do ser e do estar. Estamos até aqui com o comentário da Adriana dizendo, essa dica é muito boa. Você está, você não é assim. Né? Quer dizer, é o momento que você está vivendo. Isso não precisa ser definitivo. Não. Quando você fala você é, você está mexendo com a essência da pessoa. Quando você diz você está, você está dizendo que ela pode mudar aquilo. E quando você fala você é, ela pode acreditar que ela nasceu assim, ela cresceu assim, ela vai ser sempre assim e não tem como mudar, né? Então, isso é muito... Temos outro comentário aqui da Sônia dizendo que o professor ele tem por dever elevar essa autoestima dos alunos. Exato. Né? É uma missão de todo educador, é uma missão de todo líder, é uma missão de todo pai e mãe. Faz parte do nosso papel. Só que aquilo que eu estou dizendo, se nós não recebemos essa orientação, se nós não tivemos esse aprendizado nas gerações passadas, como que nós estamos prontos no momento que somos professores, líderes, pai e mãe, se nós não fomos ensinados lá atrás? Então, eu acho que nós estamos já há algumas décadas tendo a oportunidade de ouvir a respeito, de aprender a respeito, para fazer a diferença nas gerações que vieram depois disso. Em nós mesmos, em primeiro lugar, né, de aprendermos a respeito disso, porque escola nenhuma ensina isso. Agora está começando a entrar no currículo, agora vai se começar a falar disso. É importante que se dê o devido valor para essa matéria, né? Mas e lá atrás? A Maria do Socorro está chamando a atenção de que esse é um dever da escola e da família. Então, assim, acho que é um trabalho conjunto também, né? Exato. Esse desenvolvimento do melhor da criança. Exato. E do melhor do adolescente, do jovem. Na área do comportamento, nas pesquisas de comportamento, a gente costuma dizer que educar é na família e ensinar é na escola. Então, na escola, em casa, a família educa e a criança tem a oportunidade da prática disso. É um laboratório dentro de casa, do contexto familiar, dessa cultura, para a criança exercitar isso nas suas brincadeiras, nas conversas com a família, na interação familiar. Dentro da escola, a escola ensina e ali tem um outro contexto cultural, né, com diferentes histórias de vida que vêm das diferentes famílias, para que essas pessoas possam exercitar esse aprendizado que tem na escola com esses diferentes grupos de pessoas. Né? Então, tem essa diferença e hoje em dia as pessoas confundem muito isso, né? E aí a gente já entra um pouquinho aí nesse âmbito da inteligência emocional e desse momento de angústia que as pessoas estão vivendo. Algumas famílias, a gente vê dizendo que se pode trocar de família, se dá para passar a segunda etapa da quarentena com alguma outra família, ou se vai ter que passar com a dela mesmo. Eu vi um postzinho dizendo assim, olha o que vai acontecer quando isso aqui acabar.
E aí um carro que a mãe abre a porta, a mãe joga a criança para fora, joga a bolsa, joga tudo. As pessoas parece que tinham desaprendidos ou desacostumado de viver em família, né? De conviver em família, de estar com os seus filhos em período integral. Porque quantos de nós estão saindo de casa 6 da manhã, estavam, né? Saindo de casa 6 da manhã, voltando 10 da noite, trabalhando, conectado nos finais de semana e tal, e os filhos por conta da escola. Só que... Não, tem escola em São Paulo que atendimento vai até às 8 da noite, às 9 da noite, é uma loucura, e eu né? Não posso, eu vivenciei isso, Vanessa, porque quando eu criei a minha empresa, minha filha mais velha já estava com 12 anos e a caçula estava com 8. Então, a minha filha, de quando ela nasceu até os 12 anos, ela foi uma criança criada pela escola. E aí eu é muito complexo dizer, o que importa é a qualidade você tem só 1 hora por dia com ela, mas é a qualidade desse tempo. Se é o que a gente tem, se é o que a gente tem, a gente vai fazer o melhor com isso. Entendeu? E tudo bem, não tem culpa, não tem, é o melhor que dá para fazer. Agora, se a gente tem a possibilidade, a oportunidade de fazer diferente, faça diferente, porque escola nenhuma substitui a base da educação que a criança precisa ter em casa. Não adianta se iludir. Ô Lu, e apesar de tudo, de todas essas dificuldades, algumas pessoas, nossa, eu tô com uma irritação aqui. Eu tô vendo, tá chorando aí do lado direito. Não é. Eu acho que a luz aqui, as meninas me deram uma dica de como organizar a live, aí eu acabei, comprei uma luzinha aqui, acho que ela tá me irritando, mas eu já virei aqui. Bom, a inteligência emocional, na medida do possível, eu acho que ela tá um pouco em dia, na medida do possível, mas vamos lá. O fato é que você falou da inteligência emocional, das competências socioemocionais, e aí nós combinamos também que você nos contaria um pouco sobre a questão da resiliência, porque apesar de tudo, apesar de toda essa diversidade, algumas pessoas têm uma capacidade de encontrar uma força, uma coisa assim, uma gana, uma garra. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre esse conceito, e depois a gente vai entrar em outros 2 conceitos que a gente conversou um pouquinho na reunião de alinhamento. Tá bom. O conceito da resiliência é um conceito muito trabalhado nessa área do comportamento, para falar dessa força emocional, né? Eu até brinquei com você e com a Rutinha quando a gente fez a reunião, falando do fitness emocional, né? Então eu gosto muito de falar, fazer uma analogia da resiliência com a nossa musculatura emocional. Então, assim como nós temos os nossos músculos físicos e a gente vai para uma academia lá fazer exercício para fortalecer a nossa musculatura do corpo, ficar tudo durinho, ficar tudo firme, ficar saudável, nosso corpo ficar saudável, inclusive a musculatura do coração, a gente tem a nossa musculatura emocional. Só que muitas vezes esquecemos de exercitar a nossa musculatura emocional, justamente por essa falta de conhecimento, de chamar para esse olhar para o nosso lado emocional. Como a gente não foi criado com esse conceito, muitas vezes esquecemos que nós temos essa musculatura emocional que precisa ser trabalhada todos os dias, assim como nós trabalhamos o nosso corpo. Então, a resiliência foi um termo que a área do comportamento emprestou da física, porque é um termo da física que quer dizer assim, tem um material, por exemplo, a latinha de refrigerante ou de cerveja, você amassa e depois quando você solta, ela está completamente amassada, ela não volta, ela não retorna para o corpo que ela tinha antes, ela fica danificada. Ah, mas eu posso abrir de volta a lata e ela vai estar toda rachada, ela vai estar toda machucada, ela não volta a ter a mesma serventia que ela tinha antes, ela fica danificada. Esse é um corpo na física que não tem resiliência. Quando você fala de um corpo resiliente, é aquele corpo como aquela esponja amarelona, assim, que a gente usa para tomar banho, que você aperta, ela fica pequenininha, se esconde dentro da sua mão. Na hora que você abre, ela e volta a ter exatamente o mesmo corpo que ela tinha antes, com a mesma aparência, ela volta a ser quem era antes, com a mesma funcionalidade, tudo direitinho.
Então, esse é um termo da física. E aí a gente diz que nós temos que desenvolver a nossa musculatura emocional para sermos resilientes. Ou seja, num momento de caos, de crise, de adversidade, a gente balança, mas a gente não cai. Então, a gente vai, a gente lida com a situação, a gente cria, inventa, se reinventa e voltamos com a nossa saúde, o nosso equilíbrio, sem despencarmos. Então, eu gosto muito de fazer uma analogia com o equilibrista na corda bamba. Né? Os meus clientes de coaching que podem estar aqui presentes, né? As pessoas que já me ouviram em treinamentos, eu sempre uso essa analogia. Que a vida não é uma ponte de concreto, a vida é uma corda bamba. E nós somos esse equilibrista atravessando a corda bamba. Então, essa nossa habilidade em nos mantermos no equilíbrio, mesmo com os ventos que sopram o tempo todo, sopra um vento daqui, sopra um vento dali, eu perco um pouquinho o meu foco e me desequilibro. Se eu tenho essa atenção para o meu eu, no momento em que eu me vejo desequilibrando, ou pelo vento, ou pelo desfocar, ou pelo medo, ou pela insegurança, seja pelo motivo que for, imediatamente eu retomo ao meu equilíbrio usando as ferramentas que eu tenho dentro da minha caixinha de conhecimento. Ou seja, como eu faço, eu como equilibrista, como eu faço no momento que eu me desequilibro para voltar rapidinho para o meu equilíbrio. Então, o aprender a inteligência emocional, o aprender a ser resiliente é trazer ferramentas para dentro dessa caixinha, para que em cada momento do nosso dia a dia a gente saiba naquele momento exato qual é a ferramenta que eu preciso para retomar o meu equilíbrio. E é dessas ferramentazinhas que a gente vai falar no final um pouquinho. A gente só precisa acompanhar o horário aí, né? Para a gente... Eu estou acompanhando. Nós temos ainda 20 minutinhos. Tá, a gente parar uns 5 minutinhos antes, só para não cortar, né? Deixar o pessoal aí falando, porque deu o tempo, ele corta. Então... Exatamente. O pessoal está mandando vários comentários aqui, né? A Maria do Socorro falou uma coisa muito bonita, que esse momento é um momento de nós reaprendermos a amar. Isso, e ela falou ali, eu balanço, mas não caio. Isso é uma pessoa resiliente. Eu balanço, mas não caio. Aí a gente falou sobre um outro termo, que é um degrauzinho acima do resiliente. O resiliente, ele balança, mas não cai. Então, por exemplo, quando você fala do bambu, o bambu é uma planta muito resiliente. Pode passar um dilúvio, ela dobra, vai até lá no chão e depois ela volta e continua sendo... É muito difícil você quebrar um bambu, né? Então, isso é resiliência. Agora, o que é um passo acima do resiliente, que é um termo que foi criado lá pelo Nassim Nicholas Taleb, é um libanês, ele criou o termo antifrágil. Uhum. O antifrágil é aquela pessoa que não só ela balança, não cai, mas ela aprende a se equilibrar ainda melhor. Menos vezes ela vai cair e mais rápido ela vai retornar para o equilíbrio dela. Então, é aquela pessoa que, diante das adversidades da vida, diante das dificuldades, ela se torna uma pessoa ainda mais forte. E aí, como nós estamos falando aqui com muitas pessoas que são da área da educação, eu quero falar sobre algo que eu aprendi uma vez com um dos meus mestres muito querido, que é o meu homeopata, o Dr. Paulo de Tarso Seixas. Ele me disse uma vez assim, ele falou, Luceli, você sabe a diferença entre se consolar, se conformar e se confortar? Então, olha lá. Consolar, se consolar, se conformar e se confortar. Uau! Estou curiosa. Se consolar é esse momento que nós estamos vivenciando agora. Então, ó, olha a palavra, consolar. É como se tivesse uma sola. Nós estamos pensando num momento de adversidade, um momento em que eu estou passando por algo muito doloroso, por algo muito difícil, muito desafiador. Se consolar é você ter uma sola, como se você estivesse com o seu rosto num asfalto quente com pedrinha e uma sola de sapato aqui em cima da sua cabeça. O que vai acontecer se você se mexer?
Vai te Nossa, ralar tudo o rosto, vai queimar, vai cortar, vai vai ralar. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ficar quietinha, esperando, porque um momento aquela sola vai sair dali, ela não vai ficar ali para sempre. Aquela sola vai sair dali. No momento que sair, eu levanto o meu rosto. Então, eu me consolei, ou seja, no momento que eu estava não sendo o momento certo para eu me mexer, eu fiquei quietinha. São aqueles momentos de vivenciar o luto, são os momentos de ficar em casa numa quarentena como esse que nós estamos vivendo agora. Ou seja, não se mexa agora, não se mexa agora. O estar dentro de casa não significa que você não possa fazer muita coisa. Você pode fazer tudo que dá para fazer de dentro de casa, mas fica dentro de casa. Né? Trabalha de dentro de casa, cuide da sua família dentro de casa, cuide de você mesmo dentro de casa, faça atividade física dentro de casa, mas fique dentro de casa. É o se consolar. Não vai para a rua agora, porque se você for para a rua agora, vai ralar tudo. Então, pronto, a pessoa se consolou, ela entendeu que ela tinha que ficar quietinha naquele momento porque ela precisava se reestruturar internamente frente a toda aquela situação que ela estava vivenciando, porque isso vale para qualquer situação, não é só para o momento atual. É a perda de um parceiro, parceira, pai, mãe, filho, trabalho, a empresa quebrou, qualquer situação. Quer dizer, Lu, às vezes você tem aquela coisa de você estou paralisada, mas é um momento também necessário, é um momento de olhar para si, é um momento de calma, é um momento de colocar as coisas no lugar, Isso, certo? de deixar a poeira baixar, de deixar as suas emoções se reestruturarem ali dentro de você. O que não pode é que isso dure para sempre. Não. O se consolar, ele tem um tempo. É até aquele momento em que a sola saiu daqui. Saiu, a pessoa vai levantar a cabeça, ela vai olhar para o lado e vai dizer: agora é o momento de eu me conformar, de eu mudar a forma das coisas. Como eu Olha, mudo que interessante, nós agora? falamos esses termos de maneira tão corriqueira, Pois é. mas tem um sentido muito Pois profundo, é. né? Quando você para. Como eu mudo a forma das coisas à minha volta, porque agora já não é mais como era antes. As coisas mudaram. Então, vamos supor, a pessoa perdeu um parceiro, uma parceira, a casa está vazia. Não adianta ela deixar a poltrona no mesmo lugar, não adianta ela pôr o prato na mesa, não adianta ela deixar a cama dela do mesmo jeito, usando as mesmas coisas. Tenta mudar a conformação da casa, a forma como aquilo estava, muda os móveis de lugar, muda a cor um pouquinho das coisas, para que não fique exatamente com a mesma cara de antes e a pessoa viva aquela saudade o tempo todo, cada vez que bate o olho, né? Pegando isso como exemplo. Então, mude a forma. E uma vez que mudou a forma, vai para o se confortar, ou seja, eu me fortaleço a partir daquela experiência e daquela situação, e agora eu já posso ensinar o outro que está passando por essa situação. Então, esse é o antifrágil. Esse é o antifrágil, é aquele que ele passa por cada um dos patamares ali, dos pilares, e ele se fortalece. Tá. Esse é o Quais são mesmo? É o consolar, o conformar e o confortar. Então ele sai fortalecido daquilo, ele se conforta, ele se fortalece, né? Ele se torna mais forte. Ele já conhece a estratégia de como passar por aquilo. E aí ele é capaz de ensinar o outro que está ao seu lado, de dizer: puxa, eu já vivenciei isso. Deixa eu te contar o que eu fiz. Quem sabe pode ser útil para você. Ou seja, ele se fortaleceu a partir daquilo. Eu estou impressionada como são termos tão corriqueiros que conversamos no dia a dia, mas que não paramos para pensar no sentido mesmo disso tudo, né? E aí você está nos dando uma aula muito interessante sobre como exercitar isso no nosso cotidiano, porque nós falamos tanto desses conceitos, mas o desafio é colocar isso em prática, em uso, esse consolar, conformar e confortar. Exatamente. Quer dizer, nós temos acesso à informação, nós sabemos, temos conhecimento, mas o desafio é vivenciar tudo isso. E aí você nos traz
essa aula, muito grata por esse momento, viu, Lu? Muito especial mesmo. E eu gostaria que você continuasse dando mais alguns exemplos sobre como trabalhar isso tudo no nosso cotidiano. Isso, agora a gente entra aqui nesse pedacinho que eu quero deixar as dicas, né? Como que você sai dessa live e vai embora para a sua vida cotidiana, né? Para o seu dia a dia, levando maneiras de fazer isso que nós estamos falando aqui, maneiras de exercitar o seu emocional, de fazer esse fitness emocional, né? De fazer esse exercício todos os dias. Então, eu tenho aqui 5 dicas, né, que eu vou dar para vocês. A primeira delas é essa, e tudo começa aí, é essa autoatenção. Preste atenção em você. Preste atenção no que diz a sua voz interna no momento em que um fato adverso chega. Por exemplo, esse momento que nós estamos vivendo, que é pura adversidade, né? Um tsunami empurrando a gente, fazendo a gente nadar muito rápido. O que a minha voz interna me fala sobre isso? Porque muitas vezes a nossa voz interna, a maneira como a nossa mente funciona, eu falei que eu ia falar um pouquinho disso, eu vou falar aqui rapidamente. A gente tem uma mente que, embora nós estejamos no século XXI, ela é primitiva. Ela é a mesma mente na sua estruturação de quando nós éramos lá os homens da caverna. E que os homens da caverna tinham que, as mulheres da caverna, tinham que lutar pela sua segurança, eles não podiam virar presas, e ao mesmo tempo eles tinham que economizar energia, porque às vezes passavam dias e dias sem comida, porque eles dependiam de caçar. Então essa nossa mente primitiva, o que ela faz conosco até hoje nessa sua estrutura? Ela quer nos manter num caminho conhecido, porque o caminho conhecido é seguro, mesmo que nós não estejamos felizes nesse caminho, não estejamos satisfeitos com esse caminho, mas é seguro. Então a nossa mente faz de tudo para que a gente fique nele e para poupar energia, porque se eu estou no caminho conhecido e seguro, eu não gasto energia extra. Para eu construir novos caminhos, né, novas sinapses neurais no nosso cérebro, gasta energia. E a nossa mente primitiva quer que a gente economize essa energia, porque pode faltar. Só que não é mais assim, né? A gente não vai ser comido ali na esquina, né? Nós temos as nossas formas de cuidado para que a gente possa fazer aquilo que é necessário ser feito, mesmo que seja diferente do caminho conhecido. Então, essa autoatenção, o que diz essa nossa voz interna, nós temos a responsabilidade de pegar a direção desse barco. Se nós deixarmos que ela vá no sentido que a nossa mente queira nos levar, nós vamos estar sempre à deriva. Nós temos que assumir o leme, nós temos que assumir o comando da nossa mente. Ela está a nosso serviço e não nós a serviço da nossa mente. Então, esse é o ponto número 1. Escute o que diz a sua voz interior. Ouvindo o que diz a sua voz interna, se ela é negativa, faça, e essa é a dica número 2, se ela é negativa, muda o rumo da conversa. Ou seja, se eu estou pensando uma coisa negativa, mas esse negócio não vai dar certo. Se eu estou pensando assim, o que eu gostaria? Eu gostaria que desse certo. Então, e se você, no momento que ouve a sua voz interna dizendo, esse negócio não vai dar certo, você perguntasse assim, mas e se desse? Como é que seria? E se fosse para dar certo? O que é que eu teria que fazer para que isso desse certo? Qual tem que ser a minha atitude? Qual tem que ser o meu comportamento? Então, eu mudo o meu padrão mental de negativo para positivo porque eu estou prestando atenção nele. Se eu não estiver atenta, ele vai ficar falando, conduzindo as minhas atitudes e eu estou no piloto automático, fazendo o que minha mente está mandando e eu vou, né, de acordo com aqueles registros antigos que já não me servem mais. Nem me dou conta, né? Nem me dou conta, fica no piloto automático. Então, preste atenção na sua voz interna, questione a sua voz interna, né? Porque agora você já entende o que sua mente quer fazer com você na maior das boas intenções, mas não é necessário. Mude o comportamento da sua mente, ou seja, vá para o positivo, vá para aquilo que você quer, né? Foque, tudo aquilo que você foca expande.
Então, foca no que você quer. O esforço e a energia gasta é a mesma. Para você focar no que você não quer ou no que você quer. Terceira dica. Lu, tem 7 Então, minutinhos, isso acho que eu vou até mais menos. rápido. Terceira dica. Esteja no presente. Nós começamos essa live dizendo que as pessoas estão angustiadas e ansiosas. Estar angustiado é estar no passado. Estar ansiosa é estar no futuro. Se eu me lastimo, Ótimo. se eu me lastimo, me arrependo e tenho culpa pelo que eu fiz lá atrás, eu vou me sentir angustiada porque eu não consigo mexer no que eu fiz lá atrás. O que eu fiz passou, eu não consigo mudar. E se eu estou ansiosa é porque a minha mente está lá no futuro, no desconhecido, onde eu também não consigo atuar. Então eu sofro. Como que eu faço isso então, Luceli? Se eu estou lá no passado angustiada, eu digo, o que, que eu posso fazer agora com relação àquilo? Se a resposta for nada, então eu vou pensar em outra coisa, eu vou colocar meu foco em outra coisa. Se a resposta for dá para fazer tal coisa, faça tal coisa. Mesma coisa quando minha cabeça está no futuro. O que, que eu posso fazer agora por esse assunto lá do futuro que está me incomodando? Se a resposta é nada, vai pensar em outra coisa, vai caminhar, vai fazer outra coisa. Se a resposta é posso fazer tal coisa, faça. Mantenha-se no presente. Meditação, caminhada, meditação ativa ou meditação tradicional. Vem para o presente, respira, sente teu corpo. Quarta dica. Apreciar o que temos ao invés de se lamentar pelo que não temos. Se é isso que nós temos, se é isso que dá para o momento, agradeça. Então, viva gratidão, reconhecimento. Viva, todos os dias faça uma lista de tudo pelo que você é grato. E toda vez que vier uma queixa, ao invés de se queixar, pensa naquilo que você pode agradecer. Ao invés de focar na queixa, porque senão ela vai se expandir, foca na gratidão, naquilo que você tem para agradecer, porque aí é isso que vai se expandir, e não a queixa. E é o tal do exercício, né, Lu? É o tal do exercício contínuo. Sua gratidão. Todos os dias. É um exercício. Isso é para todo dia. E a quinta dica, mudar o nível das suas perguntas. Se a sua pergunta interna está sendo assim, por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo com o mundo? Pergunte assim, qual é a oportunidade que eu posso tirar dessa situação? Como eu posso aprender a partir disso? Como eu posso me fortalecer a partir disso? Como eu posso ajudar? Como eu posso ser útil? Como eu posso contribuir? O que é que eu posso fazer para crescer? Porque tudo que para de crescer morre. Então, eu vou encerrar a minha fala dizendo uma coisa que é assim. Quando a situação é boa, desfrute-a. Quando a situação for ruim, transforme-a. Quando a situação não puder ser transformada, transforme-se. Então, o convite desse momento que eu deixo aqui para vocês, e eu fico... A nossa live tem tempo, mas eu estou disponível em todas as redes sociais. Vocês sabem como me encontrar, é por esse nome que vocês estão vendo aí, Luceli Mota. E pode perguntar, pode com a Vanessa, no grupo das Mulheres do Brasil, mandem suas perguntas. A gente faz outras lives falando daquilo que vocês quiserem ouvir. A gente expande e aprofunda o assunto em outras lives. Nós estamos aqui para ajudar nesse momento, para servir. O conhecimento que eu tenho não é meu, ele é do universo, né? E tudo que eu quero é poder compartilhar. Então, aproveitem esse momento para se transformarem. Transformem-se, mudem. Veja aquilo que não serve mais e joga fora. Abre espaço para o novo. Esse é o convite desse momento. Não se lastime, não coloque foco naquilo que você não quer ver expandido. Coloque seu foco naquilo que você quer ver expandir. E aí você espera para você ver o resultado. Lu, muitas palavras de gratidão aqui nos comentários. Eu estou emocionada com esse presente que foi esse acesso a Mulheres do Brasil, essa possibilidade de escutar você. Você falou agora de autoatenção, de mudar o rumo, de viver o presente,
certo? De apreciar o que temos e mudar o nível das perguntas. Você fechou com palavras belíssimas, que com certeza são palavras que fazem todo o sentido do mundo nesse momento que nós estamos vivendo. Temos 30 segundos aí restantes. Deixa então eu agradecer essas pessoas lindíssimas que estão aqui. Eu estou vendo todo mundo aqui. Maravilhosas do Brasil inteiro, inclusive estou vendo um monte de gente linda aqui, a Luciana, eu estou vendo aqui um monte de gente. Obrigada, pessoal. Eu não pude falar com vocês por causa